Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre a análise do jogo do Napoli. Napoli, que é o atual campeão italiano, né? Venceu ontem o Cagliari por 1-0, segue o líder aí no campeonato italiano, 2 rodadas, 2 vitórias, 6 pontos para a equipe do Antônio Conte, não sofreu gols ainda, venceu o primeiro jogo contra a Sassuolo por 2-0 e venceu o Cagliari por 1-0 ontem. Gol aos 95 do segundo tempo, gol do volante Anguissa. O time do Napoli é um time muito interessante de ver jogar, né? Chegou novas peças, reforços que o Antônio Conte queria, pedia, porque vocês já sabem, né? O Antônio Conte não dura mais do que uma temporada nos clubes que passou e normalmente os grandes problemas são a continuidade de investimento, né? O treinador é um vencedor nato e quando chega nos seus trabalhos ele consegue mostrar resultados, e nas segundas temporadas, né, que vem aquele investimento um pouco mais forte para a continuidade do seu trabalho, ele como tem um temperamento meio forte, acaba discutindo, discorda de alguns posicionamentos que dirigentes, presidentes de clubes que ele treinou têm, né? Então hoje a análise sobre o Napoli, sobre como esse time do Antônio Conte joga, e vou trazer para vocês, beleza? Antes, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos para esse conteúdo poder chegar para mais gente, beleza? A equipe do Napoli, ela joga num 4-1-4-1, né? Um sistema bem característico do Antônio Conte, ele que nessa temporada ganhou alguns acréscimos, né, alguns excelentes acréscimos, ganhou um atacante reserva, né, para revezar ali com o Lukaku no campeonato. Lorenzo Luca veio da Udinese, centroavante italiano, bem alto, finalizador, trombador, bem do estilo que a equipe do Antônio Conte estava precisando. Outro acréscimo que chegou muito bom, esse para mim um dos melhores que tem, Kevin De Bruyne. E um dos desafios do Antônio Conte para essa temporada é conseguir encaixar, mesmo depois da temporada excelente, né? Melhor jogador do campeonato italiano na temporada passada, o McTominay, que veio do Manchester United. Foi uma temporada perfeita pro meia, né? E pro Antônio Conte poder encaixar, né, esse novo reforço estrelado de grande peso, Kevin De Bruyne, ele teve que fazer algumas movimentações, né? Então a equipe ganhou esse acréscimo e o Kevin De Bruyne não poderia ficar de fora, né? Ainda tem outros reforços, ganhou reforços para a zaga, Bakelma, ganhou um ponta que ele pedia muito, né, o Noah Lang, e a equipe dele é bem característica, né? Então ele não perdeu peças, muito pelo contrário, né? O elenco ficou ainda mais qualificado. Temporada passada sofri um pouco com as reposições, os 11 iniciais eram muito bons, mas os reservas não conseguiam acompanhar na mesma frequência que o time titular jogava. Então, mesmo com esses problemas, ele sofreu até o final, levou até a última rodada e conseguiu ser o campeão italiano. A equipe do Cagliari joga num 3-5-2, né? Bem característico, aquele segundo atacante de muita movimentação é o Esposito, né? Ex-Inter de Milão, jogou o Mundial de Clubes pela Inter de Milão. E a equipe italiana do Cagliari costuma ter esse sistema um pouco mais retraído, né? A linha de 3 que vira linha de 5, que os alas voltam muito para recompor. E a equipe consegue dar dificuldades, e foi o que aconteceu contra o Napoli, né? Um jogo muito parelho, muito truncado, mas que o Napoli criou muitas chances, né? Deu mais de 20 finalizações, teve mais de 80% de posse de bola, mas a bola pecava muito em entrar. Então a equipe do Antônio Conte gera realmente essa pressão muito grande, um time muito intenso, muito físico também, e conseguiu exercer. Só não conseguiu concluir corretamente ao gol. Então teve mais de 20 finalizações, se eu não me engano, acho que 6 ou 7 finalizações só foram no gol, né, da equipe do Cagliari, mas o time do Antônio Conte, ele consegue gerar essa pressão e o incômodo no adversário. Então, mesmo
defesa do Cagliari estando ali bem postada, aquela linha de 5 enjoada, de passar, tem que ter muita paciência. O Napoli teve muita paciência, conseguiu ser coroado, né, com os 3 pontos, no finalzinho o gol do Anguissa. Então a equipe do Antônio Conte é até uma preparação legal para jogos que vão acontecer na Champions League, né? O vídeo anterior, se vocês puderem dar essa olhadinha lá, teve o sorteio, né, da Champions League, e um dos adversários do Napoli é o Manchester City. Então vai ser um confronto bem legal de assistir, por esse fato de que você tem uma equipe muito sólida, né? Não perdeu peças, praticamente o mesmo elenco da temporada passada, contra o Manchester City, que vem de uma transição, uma reformulação de elenco, só que é treinado pelo Guardiola, né? Então o Guardiola é um treinador muito, muito inteligente, consegue tirar o time de situações muito ruins às vezes, né? Que o próprio time se coloca. Mas vai ser um confronto legal, um confronto de ideias legais, né? O Antônio Conte, que enfrentava muito, né, quando foi treinador do Chelsea, quando foi treinador do Tottenham, lá na Premier League, o Manchester City. Era um outro Manchester City, outro contexto. Um time praticamente funcionava por osmose, mas que agora, em contextos diferentes, reformulação do time do Manchester City, esse time legal e sólido do Napoli, vai ser muito, muito bacana de ver na Champions League. Vou trazer a análise para vocês. Nesse primeiro lance de ataque do Napoli, o atacante Lorenzo Luca recebe a bola de costas, ele que é muito forte nesse quesito, né, de pivô. Ele dominou e girou rápido para quebrar a linha de defesa do Cagliari. Então percebam no print, nesse primeiro print, que só com o domínio e o giro ele consegue desmontar a defesa do Cagliari. Ele partiu sozinho, finalizou mal, mas com o acréscimo, né, de De Bruyne e McTominay, consegue encontrar muito o atacante. Então, no caso, na partida de hoje, como o Lukaku está machucado, o Lorenzo Luca foi a opção, e ele é muito forte nesse quesito, né? Então ele é um excelente pivô que consegue quebrar a linha de defesa da equipe do Cagliari. Nesse segundo lance, percebam como a equipe do Napoli ela exerce essa pressão muito bem. Então, na ocasião aqui, o jogador que está com a bola é o Spinazzola, ele que foi uma ótima válvula de escape para a partida, né? Tanto ele quanto o Politano do outro lado. O Spinazzola, no jogo normal, ele faz ali, compõe a linha de 4, mas ele é como se fosse um ponta. Então ele avança até a linha de fundo, né? Ele é a válvula de escape, e o McTominay, que no papel atua como esse meia esquerda, ele vai para dentro para gerar essa parceria com o Kevin De Bruyne. E o Spinazzola vai e avança para poder gerar mais volume, gerar opções de passe e a movimentação do time. Então, o Kevin De Bruyne junto, o McTominay junto, geram opções e criatividade para a equipe do Napoli. Então, quando não está com o David Neres, né, que é um dos pontos que joga por esse lado, no Aleng, que estava no banco, a equipe usa muito o Spinazzola, e ele é um jogador muito bom nesse 1 contra 1. Gera esse fator surpresa para a equipe do Cagliari na ocasião se preocupar mais com ele. O Napoli, os dois zagueiros, né, Ramani e o Buongiorno, junto com o lateral direito de Lorenzo, que são um pouco mais defensivos, fazem essa contenção, e o Spinazzola tem essa liberdade e esse apoio, né, do Antônio Conte para poder avançar e gerar esse fator numérico em cima do adversário. Percebam em um desses raros ataques do Cagliari na partida a fase defensiva do Napoli. Então, defensivamente, a equipe se porta num 5-3-2. Os jogadores que têm um pouco menos de compromisso defensivo são o Lorenzo Luca e o De Bruyne. De Bruyne um pouco mais por causa da idade, né? 34 anos. A questão de marcação nunca foi o forte dele, e é melhor utilizar as melhores valências do Kevin De Bruyne em ataque, né? Então, ele menos desgastado, tendo que marcar menos jogadores, consegue produzir bem mais.
E a fase defensiva, vocês podem ver a linha totalmente certinha, né? Então o Spinazzola aqui do lado esquerdo, número 37, tá apostado ali na posição dele, então tá Di Lorenzo, tá Buongiorno, tá Rrahmani. A equipe tá bem postada. Então você tem ali 3 jogadores que são muito bons de marcação, né? Lobotka, o Anguissa e o McTominay. Então você consegue perceber que eles preenchem essa fase defensiva. A equipe do Cagliari está com os 3 jogadores mais avançados ali, mas estão totalmente marcados. E o Lorenzo Luca fazendo a pressão no jogador que está com a bola. Como eu falei anteriormente sobre as válvulas de escape, né? Nesse lance vocês conseguem ver como o Politano tá sozinho para enfrentar o defensor do Cagliari no 1 contra 1. Então, mais uma vez a equipe do Cagliari desmontou a defesa, tá praticamente 1 para 1. Então vocês reparem na linha de defesa da equipe do Cagliari, cada um dos defensores tá com um jogador praticamente. Fora o lateral direito do Cagliari, né, que tá com o De Bruyne nas costas dele. Então tá McTominay avançando por dentro, De Bruyne nas costas, Lorenzo Luca incomodando os 2 zagueiros, tá entre os 2 zagueiros, e o Politano vai receber sozinho. Nesse lance ele conseguiu gerar um perigo, então ele consegue ser essa válvula de escape do Napoli. É um jogador muito rápido, muito habilidoso, canhotinho, esconde a bola. Então ele consegue ter essa saída tanto para ir para a linha de fundo quanto gerar jogo por dentro. Então o Napoli está bem servido de 2 bons alas, né? Jogadores muito incisivos. Quando não é o Politano, é o David Neres, que tem o fator do drible, do improviso, e do outro lado o Spinazzola, que tem um jogador muito bom também, cruza com a direita, cruza com a esquerda. É o jogador que o Antônio Conte adora, né? Praticamente todos os times do Antônio Conte tinham um jogador desse. Então no Tottenham ele jogava muito com o Perisic, né? O croata, fazia essas jogadas de linha de fundo para cruzar, tanto com a esquerda quanto com a direita. É um jogador muito bom também. Nesse último lance do jogo, a entrada do Noah Lang foi fundamental, né, para conseguir atormentar a defesa do Cagliari. Nesse print vocês percebem que a defesa, os 11 jogadores do Cagliari estão praticamente, né, na grande área, e vocês percebem também que ele induz a jogada para a linha de fundo, ele arrasta a defesa inteira para a linha de fundo, e no print seguinte ele segura a bola e rola a bola para o Anguissa sozinho. Então esse último print que eu estou mostrando para vocês aí da finalização do Anguissa, a jogada foi muito boa, muito legal, porque ele consegue arrastar a defesa para a linha de fundo e dar aquele passe para trás, pegando o fator surpresa, né? Então o Anguissa fez muitos gols na temporada passada, fez mais de 8 gols na temporada passada, sendo esse fator surpresa. Ele que é um jogador consagrado por ser defensivo, mas que nas mãos do Antônio Conte consegue fazer muitos gols e ser esse fator surpresa. Então todo mundo esperando ali finalizações de outros jogadores e acabou sobrando para ele, né? A jogada de linha de fundo rolada para trás e a finalização, gol da vitória e 3 pontos para o Napoli. Queria agradecer a vocês mais uma vez. Obrigado por acompanhar aqui o vídeo. Comentem o que vocês acharam dessa análise e para vocês aí qual a expectativa do Napoli. Vai chegar longe em Champions League, vai conseguir bater campeão de novo, né, no campeonato italiano. Na minha opinião, vai ser um dos times que vai brigar ali, juntamente com a Inter de Milão, pelo título italiano. O time do Antônio Conte é muito bom. A janela fecha segunda-feira, acredito que o elenco esteja fechado do Napoli, né? Não vai chegar mais nenhum jogador, mas que é uma equipe muito, muito boa. Eu acho muito interessante de ver jogar, principalmente quando joga em casa, né? Jogando no estádio Diego Armando Maradona, né? Em homenagem ao Maradona. É um time muito forte, a torcida faz uma pressão muito grande e é muito legal. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.